Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas esse pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nessa hora, diante do Senhor, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas esse pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. No nosso Gotas de Sabedoria de hoje, nós vamos refletir nas trevas e nas sombras. Porque tem diferença entre a ausência de luz e a sombra do descanso de Deus. Nada se torna conhecido, nem a distinção, nem a união, nem a conveniência. Às vezes nós, por conveniência, buscamos as trevas, mas esquecemos de pedir a sombra de Deus. Estar à sombra daquele que impede que o nosso corpo seja molestado por alguma coisa. Deus, como soberania e sabedoria, beleza e autor da formosa conveniência. Às vezes nós precisamos pensar conosco mesmo se a nossa visão de vida está mais na conveniência do que na vontade de Deus. E se nós estamos experimentando as trevas em nós e participando dessas trevas com os nossos irmãos. Essa conveniência nós devemos pensar, mas também devemos partir do ponto de que Deus, Ele nos dá a formosura da beleza dele, o autor da formosura, o autor da beleza. Então que nós possamos ser para o mundo algo belo, do primor e do esmero que se encontra em todas as coisas. Olhar lá, como Ezequiel fala, aquele galho pequeno e humilde que se transforma numa árvore frondosa e linda. Humildade, a pequenez da humildade, a pequenez do esplendor da humildade de Deus, fazendo resplandecer em forma de luz as irradiações e a divisão, as divisões do seu raio, ou seja, até onde a minha luz pode alcançar, até onde a minha luz de raio vai alcançar o outro. É momento da gente fazer um exame de consciência profundo, se estamos verdadeiramente irradiando os raios de luz dentro do nosso perímetro, dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade cristã, dentro da nossa paróquia, dentro do nosso diâmetro diante do Senhor. As irradiações que você está provocando. Uma das maiores irradiações é a de cura. Quando olhamos para o sol e percebemos que de lá nós temos uma vitamina importantíssima para os nossos ossos e para o nosso dia a dia, que é a vitamina D. Vitamina D de Deus. Essa dada gratuita, experimentada todos os dias, por meio das quais todas as coisas se tornam belas. Viu? Que quando nós recebemos a irradiação que vem do outro, nós nos tornamos belos. Querendo para estabelecer a beleza que em todas houvesse a conveniência, a claridade e a harmonia. Olha, quando não buscamos a sombra de Deus e quando não irradiamos a luz
do Espírito Santo, nós estamos condicionando a nossa vida a um efeito negativo. Nas trevas eu não encontro resposta, eu não encontro vivência, eu não consigo encontrar nada nas trevas. Eu só vou encontrar as coisas na luz e sendo luz. Então esse encontro que você tem que ter interior, esse encontro lá no íntimo do seu interior, tem que ser luz. Cuidado com o que você anda irradiando por aí. Eu costumo dizer que quando nós não chegamos à humildade, e lembro de um texto que nos leva a pensar nesse tipo de luz que somos. Pedro estava à porta quando alguém vai até ele e ele diz: eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho de melhor que está dentro de mim, eu te dou agora. É a luz que estava irradiando dele, irradiando da presença do Espírito Santo, que sopra em nós a vida de luz. A beleza não surte efeito, é inútil e morta se a claridade e o esplendor da gente não sair para fora. Não adianta conter essa luz que está aí dentro. Nós devemos refletir ela para fora. Não se aviva dando-lhe força. Muitas vezes nós vamos perdendo ao longo do nosso caminho a força por conta da falta de luz. E aí a gente vai lembrar da sombra. Eu preciso estar sobre a sombra de Deus, pois Maria foi coberta por essa sombra através do sim dela. Ser luz para os povos, ser luz que irradia para fora, ser luz que cura. Às vezes os nossos irmãos precisam dessa luz que está dentro de você. Quanto às coisas animadas e vivas, sua beleza não é completa sem harmonia. Sabe quando a gente encontra harmonia? É quando nós conseguimos nos comunicar de forma perfeita, de forma eficaz, de forma com que o meu irmão encontre em mim a luz e eu encontre a luz que irradia nele. A comunicação aqui não é unitária. A comunicação aqui ela é coletiva. A minha experiência com todo o meio que irradia uma luz. Aí voltamos lá naquele perímetro que estávamos meditando. Quando nós chegamos a irradiar uma luz tão grande, o perímetro, o raio que nós estamos atingindo, vai com certeza ser maior. A qual a conveniência das partes que constitui a perfeição. Acrescenta a conveniência dos movimentos, gestos e ações. Opa! Nós chegamos em um parâmetro que é fundamental para a nossa vida. Fundamental. Que é quando nós atingimos a salvação do outro através dos nossos gestos e ações. Procure perceber se o seu gesto, se a sua ação está sendo conveniente com aquilo que Deus deseja. A alma do nosso irmão. Para Deus, é muito importante o que irradia da nossa alma. Que são como alma e a vida da beleza das coisas vivas. Será que quando nós vamos num aquário, ou quando nós vemos plantas tão belas, quando nós vemos atitudes tão perfeitas de Deus, será que nós não estamos questionando que nós estamos sendo muito trevas, ao invés de eu ser luz? Luz para os povos,
mas começa pelas minhas atitudes e ações dentro de casa. Não aquilo que eu mostro para o mundo, mas aquilo que eu mostro dentro do meu seio familiar. A soberania e beleza de Deus, reconhecemos a união, ou antes a unidade da essência na distinção das pessoas. Olha como aquela pessoa irradia luz. Como que aquela pessoa constitui a graça divina dentro dela. Estar perto dela é estar perto da luz. Isso é componente da perfeição, dito até mesmo por Santa Teresa de Ávila. Ela vai nos dizer que quando nós vamos nos aproximando da luz, da graça de Deus, mais perfeição irradia da gente. Com a infinita luz, junta a conveniência de todas as perfeições das ações e movimentos. As pessoas e o meio em que vivemos percebe se somos luz ou trevas. E além de tudo, corremos da sombra. Essa sombra é a sombra de Deus que nos cobre. É aquilo que nos protege. É aquilo que permite que eu seja humilde, mas que as coisas de Deus prevaleçam pela minha humildade. Com a infinita luz, junta a conveniência de todas as perfeições das ações e movimentos. Por que eu estou repetindo isso? Porque o movimento que você está fazendo diante da sua atitude está sendo visto, não só pelas pessoas, mas por Deus. Às vezes a gente fala assim, né, que a coisa é bonita por fora, mas quando a gente abre, o que tem lá dentro? Podridão. Por isso nós devemos encontrar-se na humildade da nossa perfeição de vida com Deus. Na simplicidade da perfeição, o puro ato divino que é Deus. Que é Deus. Sabe o que eu preciso encontrar no outro? Deus. Eu preciso ver no outro a luz que irradia de Deus, mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo pecador. Mas eu preciso encontrar essa luz. O Concílio Vaticano II diz assim: o Pai Eterno, por decisão livre e insondável da sua bondade e sabedoria, criou o universo, decretou elevar os homens à participação da sua vida divina e não abandonou quando pecaram em Adão. Pensa o que o concílio está dizendo, a oportunidade que Deus está nos dando de participar do reino dele, mas de forma integral. Por isso, devemos meditar se somos luz verdadeiramente e buscar a sombra de Deus, a proteção de Deus. Infelizmente, não conseguimos ser luz o tempo todo. Não quer dizer também que somos treva o tempo todo, mas que encontramos em Deus a graça da percepção da beleza de Deus nas coisas que foram feitas para nós. Santo Inácio, ele nos educa a olhar para as coisas que foram feitas por Deus e tirar o proveito delas. Será que estamos aproveitando o que Deus está nos dando de forma concreta? Observando o nosso salário, observando a saúde que temos, observando as situações que estamos vivendo. Agradecer a Deus que somos o quê? Luz para os povos. Somos luz que ilumina. Quando alguém chega perto da gente, a gente diz assim: confia em Deus. Confia no amor dele. Nós estamos gerando naquela pessoa, gerando naquela situação a graça de Deus. Proporcionou auxílios necessários para se salvarem
na perspectiva de Cristo Redentor. Então o Senhor, pela manifestação da redenção dele, ou seja, a morte de cruz dele, nos dá a garantia da salvação, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Olha que situação maravilhosa. O primogênito de toda criatura. Deus, como Filho, Jesus, está nos observando desde a criação. E hoje é um dia da gente dizer dentro da gente, somos amados de Deus. E pedir a graça de irradiar essa luz, ser vitamina para o outro. Vitamina que sustenta aquela alma que é o outro para chegar na vida eterna. Chegaremos juntos no amor de Deus e na graça de Deus, porque a partir de hoje o nosso pedido é que eu irradie a graça de Deus todos os dias. Paz e bem.